Tudo bem com você? E aí, gostou do último vídeo, da alavancagem e da parte do reconhecimento, da importância, da pessoa se sentir importante? Então, esse fator, essa necessidade humana de se sentir importante, vários autores mostram que é o sentimento humano mais importante. É o que mais a pessoa gosta. Ela gosta de ser tratado de uma maneira diferente, ela gosta de ser valorizado. Isso é muito importante. Então, você, quando você tem o seu negócio, os seus colaboradores, você tem que fazer isso com eles. Você tem que mostrar o quanto eles são importantes para você, você tem que reconhecer eles. E o reconhecimento, às vezes, não precisa ser, no começo precisa ser financeiro, mas às vezes você fazer um elogio, uma placa, uma foto, quando a pessoa faz uma coisa muito especial, você falar para todo mundo. Mas é óbvio que o reconhecimento, talvez o mais importante, não sei se é o mais importante, mas ele é realmente importante, é o reconhecimento financeiro. Então você dá um bônus, você dá um salário maior, você dá uma remuneração em dinheiro. Isso é uma coisa muito importante, porque principalmente se você é o dono e o seu colaborador percebe que você tirou do seu uma parte em reconhecimento por um bom trabalho, por um bom desempenho e passou para ele, isso tem um valor que pode significar uma lealdade para o resto da vida. E isso é importante também porque cada vez que ele aumentar a produtividade dele como funcionário, ele tem que ter um retorno também em dinheiro, né? Você tem que ter a contrapartida em dinheiro. Como nós falamos da meritocracia, que é uma coisa justa. Meritocracia cria um senso de equidade, de justiça na equipe, que ninguém se sente injustiçado. Nem tolhido. Então, isso é muito importante, você ter um sistema de meritocracia e remunerar não só com... Os dois são importantes, o dinheiro e toda essa parte, vamos dizer assim, humana de reconhecimento, né? Cerimonial de reconhecimento. E outra coisa também é que eu aprendi, nós aprendemos, né, Jorge? É que você tem que tomar muito cuidado com o contrário do reconhecimento, que é o rebaixamento da pessoa. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi, nunca você deve chamar a atenção de ninguém na frente dos outros. É sempre em privado. Existe exatamente essa regra, dá bronca no privado e elogia publicamente, que aí você tem uma alavancagem maior ainda. Às vezes você perde um colaborador porque você chamou a atenção dele na frente dos outros, porque o sentimento de você diminuir é destroçador emocionalmente para a pessoa. Então vocês estão vendo a importância desses bônus que a gente colocou no nossas 6 lições, porque o lado psicológico, subjetivo, humano, muitas vezes ele é mais importante do que o lado técnico, né? E principalmente nessa parte da alavancagem. Você tratar bem os seus colaboradores, os seus parceiros, isso pode dar uma alavancagem muito grande. E também você pode também fazer os seus clientes se sentirem especiais, darem um reconhecimento, uma carta, alguma coisa especial, fazer ele vir conhecer a empresa, dar uma palestra. Então, às vezes, isso daí o cliente se sente especial e nunca mais quer largar de você. Exatamente. Então, agora nós vamos fazer a 5ª lição, que é uma parte muito importante também, com todas. Estão prontos para começar a 5ª lição? Então, vamos lá. Anotem tudo aí. Bom, então vamos recapitulando o que a gente já viu até agora. Nós vimos sobre a importância de ter um mentor. Falamos sobre o mercado, o produto que você vai escolher para o seu negócio, o sistema de marketing de vendas do seu produto e como gerar alavancagem de uma maneira economicamente viável para uma pessoa que está começando o negócio. E agora a gente vai fazer uma pergunta para você sobre uma frase famosa, né? Principalmente no futebol, né? Então a gente tem essa mania de falar que em time que está ganhando não se mexe, né? Não é verdade? O que vocês acham? O time que está ganhando não se mexe? Será que isso é verdadeiro? Então, temos algumas empresas que resolveram não mexer na sua fórmula de sucesso. Exatamente. Aqui nós estamos vendo os nomes de empresas que tinham fórmula, produtos, sistemas assim, incontestes. Todos esses 5 negócios foram líderes, famosos, vários duraram muitas décadas, né? Alguns até mais de um século, mas hoje praticamente desapareceram, né? A MES, Blue Mapping eram lojas, né, de departamento. A máquina de Xerox, o nome não sumiu ainda, a gente ainda fala, vou tirar um Xerox. Eu acho até que a empresa existe, mas ela é
uma fração do que ela já foi. Se você for ver as máquinas de Xerox, as copiadoras, né? Hoje são Hitachi, elas nem são mais Xerox. É. Né? A outra que é a máquina de fotografia. De fotografia, de revelação também, que praticamente desapareceu. E a Blockbuster. Que é a que alugava via videolocadora. Tinha um amigo meu que falava, eu era proprietário de uma videolocadora. Então, é muito importante a gente entender isso, porque todo empresário começa a ter sucesso e ele se apega ao sucesso. Não, tá indo bem assim. E se acomoda, né? E se acomoda. Mas vamos ver essa imagem aqui. Ó. Então, qual que é a coisa importante? Você tem um aprendizado constante. Está sempre indo atrás da informação, do conhecimento, da novidade, da modernização. Então, mais do que um aprendizado, o que você precisa é uma atenção constante, uma vigília constante sobre as condições de mercado. E o segredo do seu negócio continuar crescendo é estar em constante evolução e sempre se adaptando às novas realidades. Porque o mundo, na verdade, o mundo vai mudando. A realidade muda, a internet mudou, várias novas tecnologias, elas mudam a realidade e o ambiente. Exatamente. Então, aqui dá para a gente ter uma noção muito boa. No passado, o mercado, a sociedade, o mundo, ele mudava muito devagar. As coisas eram muito estáveis. Então, as empresas em 1920, 1930, elas podiam fazer planejamentos de 10 anos, de 20 anos. Em países estáveis, Alemanha, Estados Unidos, faziam-se planejamentos de 20 anos, porque era sempre a mesma coisa. Então, as empresas mais ajustadas, mais centralizadas, que tinham um melhor planejamento, que estavam bem inseridas, elas eram as grandes vencedoras. E aí essa imagem de todo mundo remando numa água plácida. Só que o mercado foi mudando, e hoje é exatamente o oposto. Hoje as coisas mudam em segundos. A gente fala que no Brasil dias representam séculos. Então o mercado é completamente diferente. Hoje você precisa ser ágil, você precisa mudar, você precisa analisar, você tem influência de todos os lados, daí a corredeira com o caiaque. Então você não pode ficar acomodado, você tem que estar aberto para ver o que está acontecendo com o seu mercado e se adaptando sempre. Então você tem que estar sempre estudando e indo atrás da informação e do conhecimento. Se você se acomodar, você corre o risco de de vir um concorrente tomar conta do seu lugar. E outra coisa, hoje também, as empresas pequenas conseguem competir às vezes com as grandes também. Então você tem um dinamismo muito maior. Então não pode acomodar. Nós temos que ter um aprendizado constante. E uma coisa muito interessante é em que áreas que a gente tem que ter esse aprendizado. Porque muito empreendedor, muita pessoa que trabalha muito seriamente, ele tem uma mania, uma limitação, um vício de ler exclusivamente livros técnicos, conhecimento só de negócio. E na nossa experiência de vida, a gente aprendeu que tem outras áreas do conhecimento que são talvez mais importantes que o conhecimento técnico. Então, por exemplo, você saber de história, de economia, saber do mercado, porque você pode antecipar alguns movimentos, né? Então, por exemplo, essa crise aí que às vezes que a gente está vivendo, hoje a gente já sabia um ano atrás que ia acontecer isso, a gente já estava antenado. E como a gente sabe que daqui a pouco vai sair rapidamente disso daí. Porque ler história, a gente acha que o mundo é novo, está mudando, mas no fundo, os princípios básicos, eles são cíclicos, eles são repetitivos. Então, você tendo uma noção de como se desenrolou várias coisas no passado, a maioria do presente vai copiar o passado. Então, você tem muito a aprender em ver esses ciclos da história. Somente na economia, que sempre tem a fase de bons momentos, recessão, isso é uma coisa, tem um grande... Acho que é o Warren Buffett, alguém que fala, quando está na recessão, ele diz, não, a única certeza é que depois da recessão vai vir a recuperação. E depois da recuperação vai vir a recessão. E ele fala o seguinte, quando todo mundo está corajoso, eu estou medroso, ele fala, para investir. E quando está todo mundo medroso, eu estou corajoso. Exatamente. Então ele sabe desses ciclos e se você ler, se você se atualizar, ver os números, a economia, a história e a política também que influencia nisso, você que os sinais de recuperação eles aparecem bem antes da recuperação em si. Exatamente. Outra coisa importante de liderança e gerenciamento de equipes, que tem muito a ver com a psicologia. Então, liderança e gerenciamento de equipes é um conhecimento humano, é uma coisa totalmente
ciência humana. E aí a psicologia, que parece uma coisa que não tem nada a ver com o negócio, é uma das ciências mais importantes para a gente entender o comportamento Na verdade, das pessoas. até hoje a gente estuda biologia do ser humano, que são os Exatamente. instintos básicos, né, que a gente tem. Então você está ligado nessa parte de RH, de psicologia, do comportamento humano, das novas tecnologias. É muito importante, a gente acabou de falar disso. A gente tem que saber como agir quando a pessoa faz uma coisa errada, quando a equipe está desmotivada. Então a gente tem que saber como proceder. Então existe um padrão de comportamento, de procedimento que você tem que saber. Existe procedimento para tudo. Outra área super importante é marketing e vendas, né, que muita gente negligencia. Então você tem que ser um especialista. Na realidade, qualquer pessoa ou empresa que venda muito bem, ele já resolveu quase todos os problemas dele, né, porque você conseguiu ter fluxo de caixa. Então não pode deixar de ler, de estar indo em curso, em ver como as empresas mais modernas fazem. Marketing, venda, marketing digital, isso é super importante. O marketing digital nem existia 10 anos atrás. Hoje é super importante. Tem gente que negligenciou, eu não preciso da internet, acaba desaparecendo. E também a parte do dinheiro também. Então outra coisa que você tem que estudar é seus concorrentes. Às vezes você tem um concorrente no bem, então vê o que ele está fazendo. Às vezes tem um concorrente no outro país, vai aprendendo, vai inovando. A gente já falou isso da necessidade da inovação, da novidade também. E nessa hora que a gente está falando aqui de estudo, você que está assistindo aos cursos fala, puxa vida, mas então é tão complicado, eu tenho que saber tantas coisas. E isso é muito importante para você perceber a importância de ter uma equipe. O negócio nunca é feito sozinho, você precisa ter uma equipe, pessoas que são boas numa área, outras são boas em outra. Então toda essa parte de agregar pessoas junto com você, ela é muito importante. Então é muito difícil você ter uma banda de uma pessoa só. É tudo uma questão de grupo de pessoas trabalhando junto. E se você continuando aqui no nosso site, a gente vai estar mandando muitas informações sobre tudo isso, vai estar te ensinando bastante sobre todas essas áreas. E você tem visto nos nossos vídeos que nós temos uma equipe de colaboradores e pessoas que trabalham com a gente. Cada um tem conhecimento de uma área, então isso é sempre muito importante. Então, pessoal, agora a gente vai falar da quinta necessidade humana, nosso bônus, e que tem tudo a ver com o que a gente já acabou de falar aqui. Vocês vão perceber isso enquanto vocês descobrirem a quinta necessidade humana. Então, vamos aprender mais um pouquinho. E hoje nós vamos falar da necessidade, uma das que eu mais gosto, das mais importantes, que é a evolução. A necessidade de se desenvolver, de evoluir. Quando uma pessoa para de evoluir, na verdade, ela começa a retroceder. Quando eu estou lendo, aprendendo e aplicando novos conhecimentos, é a época que mais me sinto produtivo e que mais desenvolvo meu lado profissional e financeiro. A maioria das pessoas que eu conheço que estão estagnadas na vida são porque pararam de estudar e se desenvolver. Você sabia que a maioria das casas avaliadas em mais de 250 mil dólares nos Estados Unidos tem uma biblioteca? Isso deve significar alguma coisa. Inclusive, um dos meus mentores tem um teste infalível para saber o futuro financeiro de qualquer pessoa. Basta ele entrar na casa da pessoa e medir o tamanho da televisão e o tamanho da biblioteca. Se a biblioteca for maior do que a televisão, o futuro financeiro da pessoa deverá ser muito bom. Agora, se a TV for muito maior do que a quantidade de livros, o futuro da pessoa talvez seja negro. As 4 primeiras necessidades que discutimos, variedade, certeza, significância e reconhecimento, são conflitantes entre si e estão em constante busca do equilíbrio. Mas nas 2 últimas necessidades que as pessoas têm, ao contrário das primeiras 4 necessidades, trabalham em conjunto, se ajudando e apoiando uma a outra, a fim de alcançar um maior nível de realização. Mais alguns exemplos para o crescimento. Música e estudo. A música é uma maneira maravilhosa de aumentar a capacidade cerebral. Independe de saber se você é um bom músico ou não. Aprender música é uma maneira maravilhosa de melhorar a si mesmo. Pesquisas indicam que crianças que estudam música têm um grande impacto positivo em realizações acadêmicas. Estudar um novo idioma pode ser semelhante a aprender música. Aprender outra língua ajuda a capacidade cerebral. As crianças bilíngues são mais inteligentes. Mesmo que seja difícil de acreditar, o ensino é a forma mais eficaz e maravilhosa de aprendizagem.
tenho sido um professor por 20 anos e eu tenho aprendido em cada aula que eu dei. Inclusive, tem um livro que fala sobre os 7 hábitos das pessoas mais eficazes e ele traz uma tabela dizendo quais são as formas mais eficazes de aprendizado. A segunda forma mais eficaz é você fazer alguma coisa que você quer aprender. E a primeira forma mais eficaz é você tentar ensinar alguém a fazer uma coisa que você ainda não faz. Tudo está crescendo ou morrendo. Não há nada entre eles. E os seres humanos não são exceção. Devemos sentir que estamos em constante crescimento em nossas vidas. O objetivo de muitas pessoas é o de atingir uma determinada situação financeira ou um estilo de vida. Mas quando chegam lá, tornam-se estagnados. Enquanto outros podem invejar o que essas pessoas têm ou alcançaram, eles mesmos são infelizes, porque não estão crescendo mais. Eles atingiram o platô e não há mais montanhas para escalar. Mas todos nós precisamos de algo por que lutar, algo que vai desafiar-nos a crescer e a levar a nossa vida para o próximo nível. Lembra do vídeo sobre reconhecimento e fazer parte do grupo? Pois bem, a melhor coisa que você pode fazer para isso é evoluir. Se você se aprimora em qualquer área da vida, você ganha valor, se torna mais atrativo. Veja como está tudo interligado. Quanto mais evolução, mais aceitação do grupo e mais reconhecimento. Então, eu tenho um especial apreço sobre essa quinta necessidade, que é essa necessidade de você aprender e evoluir. Porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler, de fazer cursos, aprender coisas novas, né? Então, essa quinta necessidade é chave para você ter sucesso em qualquer coisa que você quiser conseguir na vida. Bom, chegamos ao final do vídeo sim. No próximo vídeo, você vai descobrir a sexta e última necessidade. Oi, meu nome é Renata, eu sou a mulher do Jorge, e antes de qualquer coisa eu queria dizer que esse projeto mudou completamente o rumo das nossas vidas. Eu era professora, adorava o que eu fazia, mas quando a gente se casou e logo depois a gente teve a nossa primeira filha, eu parei de trabalhar e resolvi me dedicar só à minha família. Olha que tristeza. Economicamente era melhor eu ficar em casa do que trabalhar. Mas depois de algum tempo, depois de alguns anos, eu comecei a me sentir muito frustrada. Eu me sentia o peso morto de casa. Eu achava que eu só sabia falar de fralda, mamadeira, mercado, feira, e aquilo estava acabando com a minha autoestima. Sinceramente, eu estava me sentindo um zero à esquerda. Quando eu conheci esse projeto, eu fiquei muito animada. E sabe por quê? Porque eu me senti viva de novo. Eu me senti parte de um grupo, de uma família, com o objetivo de um projeto grande e produtivo. Realmente, eu adorei tudo. E melhor do que isso, o que eu achei mais importante desde o primeiro momento é que tinham pessoas que iam me ensinar passo a passo tudo o que eu devia fazer, que iam me abraçar e iam seguir comigo durante todo o projeto. Hoje eu me sinto bastante segura com o negócio que eu estou fazendo, eu me sinto muito feliz, completamente realizada e, melhor do que tudo, segura em relação ao meu futuro e ao futuro da nossa família. Olá, meu nome é Alex. Antes de conhecer esse sistema de treinamento, eu trabalhava numa multinacional americana, estava totalmente satisfeito, não aguentava a rotina de bater cartão, de ter chefe. Trabalhei prestando serviço para um dos grandes bancos na área de cartões de crédito. Estudei engenharia mecânica e de repente me deparei com uma falta de perspectiva incrível na empresa, falta de reconhecimento. Eu não aguentava aquela rotina chata de ir para a empresa todos os dias. E foi nessa época de transição da minha vida que eu conheci o Henrique, conheci o Jorge, e a partir das informações que eu recebi deles, desse sistema de treinamento, realmente minha vida começou a mudar. Eu entendi que para eu ser alguém, para eu valer mais para o mercado, para eu ganhar mais eu tinha que valer mais para o mercado, eu precisava de mais informação. Se eu quisesse ter sucesso, eu precisava andar com pessoas que têm sucesso. Então, através desse sistema de treinamento, realmente minha vida mudou completamente. Então, eu sei que se você está aqui hoje, com certeza você vai poder, isso aqui pode ser para você também, e eu espero que todas essas informações te ajudem e que você tenha muito sucesso. Olá, meu nome é Isabel, sou massoterapeuta há mais de 22 anos, trabalhava muito, um trabalho exaustivo, e foi quando eu conheci esse sistema de treinamento de grupo que mudou toda a minha vida, tem feito a total diferença,
porque nesses anos todos que eu vinha trabalhando como massoterapeuta, eu não tinha conseguido alcançar os meus objetivos, e os resultados têm sido incríveis, pois eu tenho conseguido alcançar os meus objetivos, porque é um sistema que me ensinou e me deu total suporte para eu realizar os meus sonhos e alcançar os meus objetivos. E eu convido vocês a virem conhecer comigo esse sistema que é incrível. Oi, meu nome é Flávio, eu trabalhei muitos anos na Bosch, que é uma empresa multinacional, e eu buscando uma melhoria na minha qualidade de vida, não encontrava perspectivas de que as coisas mudassem nos próximos anos. Eu fui buscar uma mudança e eu conheci esse sistema de treinamento através de um amigo e foi incrível porque desde então eu comecei a conviver com pessoas fantásticas, pessoas que são positivas, pessoas que estão buscando uma mudança realmente. É incrível o que isso tem feito na minha vida e na vida da minha família. Então venha você também fazer parte desse time vencedor. Olá, eu sou Márcia Sato, sou terapeuta floral aqui de São Paulo e fui apresentada a esse sistema de trabalho pelo Henrique, pelo Jorge e pelo Leonardo Costa. Como a vida é feita de decisões, eu achei importante estar trabalhando com esse sistema de trabalho para ter mais qualidade de vida, para trabalhar em família. Hoje eu tenho algumas realizações, meu filho trabalha comigo. Eu tenho hoje 56 anos, tenho mais saúde, mais vitalidade, mais alegria de viver. Olá, meu nome é Silvana, eu sou de São Paulo e quando eu conheci esse sistema de treinamento, eu já trabalhava na área comercial, trabalho numa empresa há 22 anos e me sentia bem satisfeita, né? Foi então que o meu primo, né, me convidou para conhecer e fazer parte desse grupo e fez toda a diferença na minha vida. Eu percebi que eu poderia desengavetar aquilo lá, né, e realizar alguns sonhos. Hoje em dia, a minha vida é completamente diferente, esse grupo realmente trouxe coisas novas para mim, né, e está tudo diferente. Eu convido você para vir com a gente fazer parte desse grupo de treinamento. E aí, o que você achou dos nossos parceiros? Essa quinta necessidade é a minha favorita, porque eu sempre gostei de ler e estudar. Você que quer aprender, hoje a internet abre um mundo de informação para você. No próximo vídeo, você vai descobrir a sexta e última necessidade.